Para nós começarmos então a nossa reunião de hoje, nós vamos ter o privilégio, e é um privilégio muito grande, porque o Dr. Beni, ele além de ser um pesquisador reconhecido no Brasil todo e fora dele, ele teve o privilégio de estudar lá na escola de Charcot, né, Dr. Beni, lá na França, no Salpêtrière. Muito bem. O Dr. Beni, já conheço ele já há algum tempo, tive o privilégio de, quando cheguei na neuromuscular, de ser tão bem acolhido por ele e pelo Dr. Acari. E o Dr. Beni é o responsável pelo laboratório de biópsias musculares aqui da Unifesp, que todos vocês devem ter informação e conhecer. Ele então vai falar para nós hoje, aprendendo e ensinando, a vida pode ser bela. Então nós vamos ouvir de um especialista que conhece muito bem as doenças neuromusculares, conhece muito bem as patologias neuromusculares, e com certeza vai ser uma abordagem que vai encantar a gente como sempre. Dr. Beni, os momentos são seus. Bom dia. O laboratório de neuromuscular, ele foi fundado em 1982 e o professor Acari ficou muito impressionado com a carência no nosso país de profissionais dessas doenças que não são tão raras assim, muitas delas, as doenças neuromusculares. E desde a fundação da neuromuscular da Escola Paulista de Medicina, nós sempre tivemos o cuidado de não deixar que a nossa medicina deixasse de ser humanista. E o professor Abrão já começou de uma maneira diferente esse evento, como vocês podem perceber, onde aqui a pessoa mais importante não somos nós, são vocês. E essa neuromuscular existe por causa de vocês e é para vocês. E sempre nos nossos eventos, além da ciência, a gente sempre costuma deixar algumas mensagens relacionadas às emoções, principalmente ao amor, porque afinal de contas, a ciência sem amor não vale nada. Hoje, uma aula nova, e que o professor Acari me pediu, baseado até numa experiência de vida minha pessoal, falar que a vida pode ser bela. Então, para vocês, nessa manhã, a vida pode ser bela, e nada melhor do que mostrar esse caminho, do que começar por um conto de mitologia grega, de um momento muito feliz da civilização humana. Era uma vez. Era uma vez, perto de Creta, famosa Creta, onde o deus, pela proximidade do mar e por ser uma ilha, era Poseidon, ofereceu a eles um touro maravilhoso branco ao rei. Mas por outro lado, o rei não quis devolver o presente a esse deus Poseidon e ofereceu um outro touro no lugar dele. É difícil mentir para os deuses. E, para se vingar, o Deus fez com que a esposa desse mesmo rei, que se chamava Egeu, se apaixonasse pelo touro. E ela não conseguia ter relações com esse touro. E chamou Dédalo, um grande arquiteto famoso na época, para construir uma estrutura de maneira para que o touro pudesse se acasalar com ela. Desse acasalamento surgiu o Minotauro. O Minotauro
era a mistura de um homem com um touro. Então ele tinha aquilo que era mais fraco no homem, que era o corpo, e aquilo que era mais fraco num touro, que era a cabeça. Essa criatura, ela por ser dotada de enorme violência, ela devorava as pessoas. E a civilização estava em polvorosa quando Egeu chamou seu filho Teseu, e por ele ser forte demais, pediu para que ele tentasse matá-lo. Teseu então foi ao encontro de Minotauro, que tinha sido escondido em outra obra de Dédalo, porque o rei tinha escondido essa besta dentro daquilo que vocês conhecem na literatura como labirinto. E quem entrava no labirinto não conseguia sair. E o Teseu levou a sua esposa, Ariadne, que levou um novelo de lã, que foi descarregando uma linha para que depois, caso ele conseguisse matá-lo, ele pudesse fugir do labirinto. Quando Teseu partiu em viagem para matar um minotauro, o rei ofereceu para ele uma fragata muito grande, com bandeiras negras, e disse ao seu filho: filho, eu vou ficar aqui esperando em cima dessa montanha, e eu sei que você vai matar um minotauro, porque lembre-se, o corpo dele é fraco. E quando você estiver voltando, por favor, troque a bandeira do navio, porque eu já vou organizar uma festinha para te receber de volta, que a gente possa comemorar. E aconteceu mais ou menos assim. Teseu matou o minotauro, ficou muito feliz. A linha de Ariadne, que significa um pouco o caminho da nossa vida, ele conseguiu fugir do labirinto, sair do labirinto, só que ele esqueceu de trocar a bandeira. O Egeu, quando lá de cima da montanha viu o filho voltando com a bandeira negra, pensou que o Teseu tivesse morrido e se atirou da montanha e se suicidou e se matou no mar que até hoje leva o seu nome, o Mar Egeu. Só que ao contrário dos outros corpos, dessa vez Poseidon arrependido não transformou Egeu não putrificou o corpo dele. Esse corpo se transformou em fagulhas, em milhares de areias que continham uma mágica iluminada que se adentrou em cada coração grego daquela região. Diz a história que desde que a civilização existe, essa foi a mais bela civilização da Terra. A civilização helênica, onde uma mulher parecida com essa que está aqui na foto, né, inundava todos os pensamentos e nessa civilização apareceu uma ave inacreditável. E ela é a resposta da nossa introdução do curso de hoje. Essa ave, que parecia uma águia, tinha penas vermelhas, azuis e carameladas, douradas. Dizem que ela viveu mais de 5 séculos, que correspondem
ao período mais belo da... Bem-vinda. Davi, bom dia. Da vida humana. E essa ave, todos os anos, essa ave ia até seu ninho, acendia fogo, se queimava a si própria, se transformava em cinzas e tinha o poder de renascer. O nome dela é Fênix, aquela que é capaz de renascer das próprias cinzas. E todos os anos ela renascia novamente das suas cinzas, porém ela era capaz de renascer, mas ela não era capaz de procriar. E eu gostaria que vocês guardassem isso, para que agora, no final, a gente chegasse aonde a gente quer chegar, que a vida pode ser bela. A Fênix, ela renascia todos os anos das cinzas, mas ela não era capaz de se procriar. Vamos parar um segundo e fazer uma reflexão sobre nós, quem nós somos. Em primeiro lugar, o que é a mente? A mente humana é alguma coisa que tem a propriedade de percorrer todas as épocas. Ela se recria a si mesma todo o tempo. E ao se recriar e gastar tão bem o seu tempo, ela está sempre aberta à sabedoria. E deixa um perfume de eternidade no seu caminho, tendo o poder de unir o passado, o presente e o futuro a cada momento da vida presente. Assim é a nossa mente. Porém, a nossa mente, nesses tempos modernos, quando a gente pensa sobre nós mesmos, hoje pela manhã, quando eu li os jornais dessa manhã, enxergando como vai o nosso país, que é tão maravilhoso, mas não é só o nosso país, é o mundo inteiro que está doente. Então, nós convivemos com a guerra desde o princípio, nós somos exímios hipócritas, né? Para quem não está vendo daí, esse é o Sarney, esse é o Maluf, esse é o Haddad e esse é o Lula. Eles estão se beijando, se abraçando. O mundo está cansado dos políticos, o mundo está cansado das leis. E a melhor maneira de combater as leis e os políticos sempre será a educação. Pensando ainda sobre os humanos, nós continuamos com muita maldade dentro da gente. Como é que se pode conceber a tortura? Pessoas que ainda matam as pessoas por empalamento na África. Enfiaram um pau através da boca para que saia no ânus. Como é que o ser humano consegue, como é que a gente pode estar aqui nessa manhã, sabendo que existem tantas pessoas presas num cubículo? Não seria melhor matá-las do que deixá-las ali, dessa maneira, sem dignidade para viver? Continuamos invejosos, o estupro é inaceitável, enfim, somos extremamente vingativos. O ser humano, com certeza, se afastou muito dos gregos. E ele precisa aprender a respeitar a vida. Essa é uma foto daquilo que aconteceu naquela boate no sul, onde tantas crianças, por pura falta de respeito de pessoas ávidas pelo dinheiro, mataram tantas crianças durante uma festa, durante uma comemoração. Nós somos racionais e, apesar disso, a gente não deve perder a esperança.
A esperança é muito... Bom dia, menina. Imagina, menina. A esperança é muito importante nas doenças. E eu fico imaginando que Deus deve ter trabalhado horas insanas para unir moléculas, átomos, para criar o mar, o céu e a terra. E do mesmo jeito que uma música, escolhe só as melhores notas para formar obras incríveis, Deus deve ter deixado que nós tivéssemos um caminho para que a gente pudesse melhorar. A gente continua sendo repugnante, sujo, porco, egoísta, egocêntrico, cretino. E eu fico pensando, apesar da paciência de Deus ser eterna, será que ela não tem um limite? O que será que Deus vê na gente para ter tanta paciência conosco? É lógico que às vezes aparece uma menina que 16 anos e que discursa melhor que Platão. Esses momentos de glória podem ser um pedaço da resposta. Assim como se desenha e se apaga para se refazer um desenho novo, Deus tem o poder de nos redesenhar a todo instante e espera que a gente evolua. E a gente deveria saber que com Deus não se brinca. Apostas divinas foram feitas em nós. E a nossa águia? Por que é que eu trouxe a fênix hoje de manhã? O que é que eu quero com essa fênix? Ela nasce todo ano das cinzas, mas ela não tem a capacidade de se procriar. Eu acho que a resposta é exatamente aí. E essa é a mais bela mensagem que, em nome da neuromuscular, eu quero deixar. Porque hoje, nos dias de hoje, com todas essas características desagradáveis do homem, os pais estão querendo deixar nos filhos os seus anseios e os seus desejos, e esquecem de cumprir o seu caminho. Cada pai aqui hoje presente tem um dever com Deus, e ele não deve deixar passar esse desejo aos seus filhos, porque se for assim, os filhos também não conseguem cumprir o seu destino e acabam querendo responder aos anseios dos pais. Essa é a mensagem da Fênix. A gente tem que descobrir o nosso destino e o nosso caminho para que a vida possa ser bela. Eu sou fundador da Neuromuscular e é com um enorme orgulho que posso dizer que hoje a Escola Paulista de Medicina tem o maior acervo do mundo de patologia muscular. Mas quando eu lia o conto da Fênix, eu não conseguia enxergar, eu não conseguiria falar como estou falando tão fácil hoje. Foi a minha mulher, foi a minha esposa que me fez ver. Porque apesar de trabalhar como patologista durante tantos anos, eu não era tão feliz. Mas, ou melhor, eu podia ser mais feliz. E foi numa tarde, voltando do trabalho, que a minha esposa Patrícia me disse: amor, como você está contente hoje? Como você está feliz? O que é que tinha acontecido na minha vida? Eu sou deficiente físico, fiquei deficiente físico muito cedo na vida, mas só comecei a ser reabilitador há pouco mais de 15 anos. E com toda a ciência que foi praticada aqui na escola, com as sociedades que o Abrão, o Acari e todos nós da Neuromuscular fundamos no Brasil,
Eu só atingi o ápice da minha felicidade quando eu me tornei reabilitador e pude fazer com que vocês, ou muitos de vocês, possam voltar a andar, outros possam voltar a enxergar, e que todos, tomara, possam ser felizes e continuar a ser felizes, apesar de estarmos doentes de vez em quando. Não é porque a gente está doente que a gente tem que deixar de ser feliz. Aqui está um livro hoje da Leide Moreira, que continua publicando, continua escrevendo, e assim como aquele cientista que vocês conhecem bem da esclerose lateral amiotrófica, ele é um cientista que o professor Acari gosta de dizer que já matou 4 ou 5 médicos, né, Élica? Então, não é porque a gente está doente que a gente tem que deixar de ser feliz. E não basta amar, hein? Não basta só amar para ser feliz. Eu não posso ficar beijando a minha mulher na praia o dia inteiro. Vai enjoar. Depois de alguns anos, a gente precisa descobrir o caminho. E cada um tem um caminho. Cada um é filho de Deus. E eu acho que a Fênix dá essa mensagem para que a gente, logicamente que a gente tenha maior amor pelos filhos, mas que a gente não deposite nos nossos filhos as nossas esperanças. É nós mesmos que temos que buscar e lutar pela nossa felicidade. Essa coisa política de chamar o deficiente físico, que mudou agora politicamente, que é a pessoa com deficiência, em vez de pessoa deficiente física, é uma hipocrisia. Não se pode atingir tal estado de regozijo simplesmente mudando a nomenclatura de um deficiente físico. Eu queria terminar dizendo o seguinte. Bom dia. Com o passar dos anos, eu peguei o hábito de reler as coisas que eu gostava de ler na minha infância. E, ultimamente, eu peguei um livro de Arthur Eric Blair, George Orwell. E nesse livro, essas são imagens de porcos, né? Nesse livro, ele fez uma fábula em que os porcos dominaram um pedaço da terra. E depois dominaram todos os outros animais desse pedaço de terra. Diz ele que os porcos tornaram-se bípedes e começaram a andar com as patas traseiras. Logo depois, os porcos começaram a pegar hábitos e vícios humanos, como beber, fumar, jogar, trair, roubar. E essa é uma foto do que, segundo George Orwell, aconteceu. Certo dia, um porco estava jogando com um homem pôquer, e um porco e um homem viraram na mesma hora um mesmo as de ouro. Os animais que estavam fora da casa olharam para dentro da casa e viram uma grande confusão. Eles olhavam dos porcos para os homens, dos homens para os porcos, e de novo para os porcos para os homens, mas eles já não podiam mais saber quem era porco e quem era homem. Para Eric Blair, contra o regime stalinista da Rússia, todos os homens eram porcos. Refletindo sobre esse livro de novo, eu percebo que isso não é verdade. Nem todo mundo é porco.
porque nem todos os indivíduos são iguais. Existem homens que valem a pena. E eu dedico essa introdução ao curso de hoje ao professor Acari, ao Abrão, a Élica, a todos vocês da neuromuscular, pessoas que valem a pena. Eu espero que o meu netinho, que acabou de nascer, e que eu possa estar vivo para ver, possa crescer, e eu também um dia possa dizer que ele também será um homem que vale a pena. Nessa manhã, vocês vão ter uma aula de ponta sobre as células-tronco, que é uma grande esperança. E eu quero que vocês saibam que não é vergonha nenhuma quando a gente tem uma doença tão grave. Eu, por exemplo, passei 4 anos na cama, no meu acidente, sem a perna, que eu perdi a fé por alguns momentos na vida. Não é vergonha nenhuma a gente perder a fé quando alguma coisa muito ruim acontece na nossa vida. O que a gente nunca pode perder é a esperança. Não percam, todos vocês aqui presentes, a esperança na gente, em mim, no Acari, em todos da neuromuscular, pois como eu sempre digo quando eu venho nos eventos, a neuromuscular e nossos alunos ainda vão surpreender vocês e vão fazer muito para que vocês voltem a ser felizes e que a vida possa ser bela para todos vocês. Muito obrigado.